Então, essa aqui vai ser a aula número 13, ela é a continuação da aula passada. Os dois últimos capítulos, as aulas 9 e 10, a gente viu soluções analíticas, problemas de elasticidade bi tridimensional, principalmente bi. Hoje de manhã eu estava na universidade folheando alguns livros muito antigos, e já estou com umas ideias aí para o próximo ano. Eu consegui algumas soluções analíticas para problemas não lineares, e coisa que cabe em uma página e meia, não é aqueles cálculos que não acabam nunca, né? E eu estou pensando em explorar um pouquinho mais isso, mas vamos ver se a gente consegue compactar alguma coisa antes. E nessas aulas 12, que foi para já está no ar, e a 13, que começa hoje, nós estamos explorando soluções analíticas de problemas de teorias estruturais. Então, uma das perguntas que eu faço, inclusive, na última lista de exercícios, é para vocês comentarem, é uma questão puramente textual, dissertativa, qual é a diferença entre uma solução analítica da elasticidade e uma solução analítica de uma teoria estrutural. E nós já conversamos sobre isso. Aqui nós não estamos tentando resolver as equações de equilíbrio da elasticidade 2D ou 3D, nem por função tensão. A gente está fazendo hipóteses sobre o campo de deslocamentos ou o campo de deformações e tensões. Muitas vezes essas hipóteses não são suficientes para satisfazer nossas equações de compatibilidade, mas ainda assim se obtém uma solução, né, útil pelo menos, e assim a gente obtém soluções analíticas, obtém expressões que condensam as informações que a gente precisa ter sobre o problema para poder resolvê-lo. Que mais? Eu acho que é isso. Deixa eu compartilhar minha tela e vamos começar de onde a gente parou. A gente viu a teoria de vigas de Euler-Bernoulli. Eu falei bastante disso na aula passada. A gente falou de barra, falou de eixos de seção circular, falou de eixo de seção não circular também, né? Com a analogia de membrana. E na aula passada a gente falou sobre a teoria clássica de vigas, que é aquela que se aprende na graduação. Infelizmente, a gente não aprende a teoria de vigas de Timoshenko, que eu vou passar para vocês hoje muito rapidamente, mas nós tivemos aquele bate-papo que uma viga sob flexão e cisalhamento, ela vai se deformar na forma de uma espécie de S aqui, a seção transversal dela vai deixar de ser essa reta que está desenhada aqui, né? E vai se tornar esse S que está tracejado aqui, ou aqui. O que a teoria de vigas clássicas faz é ignorar esse S e assumir que ela é essa linha vermelha, ou seja, ela era inicialmente uma seção plana e perpendicular, aqui é o eixo centroidal, e depois que a flexão acontece, ela continua um plano e perpendicular. O que nós vamos fazer agora é assumir que essa seção, que era inicialmente reta aqui, permanece plana, essa linha azul contínua aqui, mas não mais perpendicular ao eixo centroidal. Então, esse ângulo que vocês estão vendo aqui não é mais 90 graus. Isso significa que existe um cisalhamento, que é justamente esse ângulo que vocês estão vendo aqui, ó. Nós vamos ver isso através de uma série de imagens hoje, vai ficar mais claro. Mas o resumo é que lá na teoria de vigas de Euler-Bernoulli, na teoria clássica de vigas, a derivada dessa curva aqui, que é o deslocamento transversal, V de x, me dava o ângulo que essa seção gira. Agora não mais, porque nós temos agora um cisalhamento que não está sendo desprezado. Isso pode ser visto se vocês pegarem um livro grosso e aplicarem uma flexão, segura um lado, né, puxa o outro, vocês vão ver essa borda fazendo isso aqui nas páginas. E isso é a maior indicação de que existe cisalhamento. Então, na prática, quando você fala qual é o deslocamento máximo desse ponto central aqui da minha viga, ele saiu daqui e veio parar aqui, o deslocamento de qualquer ponto não vai ser apenas devido à flexão, ou seja, não vai ser apenas devido a essa curvatura aqui, que está numa linha traço-ponto, que é o V de x. Isso aqui é o V de x, tudo bem. Mas nós temos uma outra contribuição aqui, que é o cisalhamento. É um outro V aqui, vou chamar de V', que adiciona ao deslocamento devido à curvatura. A gente começou, inclusive, a aula passada falando disso. Na tração e compressão, eu estico a linha centroidal da viga, mas ela continua reta. Na torção, eu giro uma extremidade em relação à outra, mas a linha centroidal continua reta.
Quando eu entro em flexão, a gente torna ela curva pelo momento e muda o ângulo por causa do cisalhamento. Se você ignora a parte do ângulo, eu tenho só isso aqui. É o que se faz nos cursos de graduação. Mas vocês têm que imaginar que, além dela formar essa gaita, essa sanfona, ela também tem uma parcela que é como se a viga fosse composta por uma série de cartas de baralho, umas empilhadas em relação à outra. E quando eu aplico flexão e cisalhamento, essas cartas deslizam umas em relação às outras. Então a minha pilha de cartas de baralho acaba formando um ângulo. Embora, se eu tivesse possibilidade de aplicar só o cisalhamento puro, a gente ia ter uma linha centroidal ainda reta aqui, mas ela vai fazer um ângulo. Esse ângulo faz parte da solução também. Então, é importante vocês entenderem isso. Toda vez que eu pegar uma teoria, vocês inventam uma teoria de vocês aí, de viga, ela vai ter uma parte que vem de flexão, que quase não muda de teoria para teoria, só nas mais avançadas. Então, a parte de flexão é mais ou menos igual para todo mundo. Mas elas ficam realmente diferentes na forma como se incorpora a parte do cisalhamento da viga. Então, aqui eu tenho uma gaita de fole e aqui eu tenho um monte de cartas de baralho deslizando. É assim que vocês têm que ver. Como eu estou acrescentando deslocamento, o deslocamento de uma viga, de uma teoria que considera o cisalhamento, é sempre maior do que a teoria de vigas de Euler-Bernoulli clássica que vocês viram na graduação. A gente está dando mais graus de liberdade para a estrutura. Além dela poder sofrer um deslocamento por flexão, ela também sofre um deslocamento por cisalhamento, porque uma seção transversal desliza verticalmente em relação à seção infinitesimalmente à frente ou atrás. O que nós vamos fazer aqui é ver a teoria de vigas de Timoshenko, que é a mais simples das teorias que considera o cisalhamento. Então, aqui nessa figura eu tenho a teoria de vigas de Euler-Bernoulli, essa de cima. As seções inicialmente planas e perpendiculares permanecem planas, como está escrito aqui, e perpendiculares, 90 graus, ao eixo centroidal da viga. Então, se qualquer quadradinho que eu desenhasse na viga indeformada, continua um quadrado aqui. Ele pode estar um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas ele continua um quadrado. Agora, nós estamos exagerando na figura aqui. Na teoria de vigas de Timoshenko, o que a gente faz é dizer que a seção permanece plana, está ela em azul aqui, mas não é perpendicular ao eixo centroidal da viga. Como eu falei antes, tem um ângulo aqui. Então, se eu for decompor essa figura, antes eu tenho a seção transversal girada, eu sei que isso aqui é 90 graus, então a derivada dessa curva aqui, que é o V de x, me dá o ângulo, o próprio θ, está aqui, ó. E isso, a gente escreveu θ é dV dx. Acabou. Então, a única variável que eu tenho em Euler-Bernoulli é V. Agora, nós temos que pensar o seguinte, eu coloquei aqui a figura anterior, o vermelho passava exatamente aqui, ó, nesse dV dx. Mas a posição da seção transversal é essa em azul. Então, o ângulo que ela gira é esse θ. Ou seja, eu tenho que pegar o dV dx, descontar o cisalhamento, e aí eu vou ter o ângulo θx. Na prática, se eu fosse desenhar os quadradinhos nessa figura exagerada, eles seriam losangozinhos. Vocês estão vendo aqui, ó? Compare com a figura de cima. A figura de cima tinha os cinzinhas aqui, ó. Na figura de baixo agora eu tenho esses paralelogramos, mostrando que tem um cisalhamento aqui. É isso que é desprezado na teoria de vigas de Euler-Bernoulli. Nós vamos manter isso agora, só que nós vamos pagar um preço. Eu vou ter V de x e vou ter o θ de x ao longo do comprimento. E eles vão ser independentes. Aqui eles eram iguais. Aqui eles vão ser diferentes. Vamos ver como é que fica nas equações. Então, o campo de deslocamentos agora passa a ser escrito assim, ó. Esses dois termos nós tínhamos antes. É só pegar esse triangulinho aqui, ó, né, que está desenhadinho aqui, e vocês vão ter exatamente essa equação aqui para o deslocamento axial, deslocamento em x. Eu coloquei agora o cisalhamento. Eu tenho que descontar o cisalhamento do antigo θ. Continuo precisando de um V, porque agora eu preciso disso aqui, né? E então, nós temos aqui uma expressão muito útil. O meu θ vem da derivada do V e do cisalhamento. Então, quando eu digo, eu tenho duas variáveis, eu tenho V e tenho θ. Eu podia escrever que eu tenho V e tenho gama também, cisalhamento tanto faz. Mas é que para ficar em deslocamento e ângulo, né? Vamos trabalhar com V e θ.
Mas está aqui a expressão correta para o ângulo de giro da minha viga agora. Isso aqui é o que a gente dizia lá na graduação, que era desprezável se a viga fosse longa. Nós vamos conversar sobre isso na aula de hoje ainda. Até quando eu posso desprezar esse troço? Aí o dv dx fica igual ao θ. Então, se eu for fazer o cálculo no campo de deformações, pegando esse campo de deslocamentos, vocês vão ver que vai aparecer o gama, faltou o índice aqui, ó, nesse termo. Aqui temos o próprio cisalhamento. A teoria de vigas de Euler-Bernoulli tinha 0 aqui nessas duas posições fora da diagonal. Eu não tinha cisalhamento. Então, o tensor de deformação mudou. Ele ficou mais complexo. E, obviamente, se eu jogar na lei de Hooke, a gente pode calcular a tensão cisalhante agora dessa maneira. Aqui tem o pega-ratão da teoria de vigas de Timoshenko. Nós dissemos para a viga, você não vai se deformar como esse S em verde aqui. Você vai se deformar como uma linha azul aqui, reta. E nós vamos pagar um preço por isso. Isso aqui é uma coisa basicamente fenomenológica, uma ideia que alguém teve. Eu escrevi as equações, eu nem verifiquei se isso aí satisfaz as equações de compatibilidade, as equações de equilíbrio. Era interessante jogar isso lá e ver. Eu não sei se é um exercício da lista, acho que não, da lista 6. Mas o legal aqui é que eu tenho um cisalhamento acontecendo. Ótimo. Bom, a gente sabe que tem um esforço cortante aqui também. Então, eu podia usar a ideia da tensão média e dizer, bom, a tensão de cisalhamento média é o esforço cortante dividido pela área. Acontece que, se eu for fazer esse cálculo, já que o meu cisalhamento agora é constante, estão vendo? Ele é o mesmo aqui, é o mesmo aqui, é o mesmo aqui. Esses losangozinhos são todos iguais. E a gente mostrou na aula passada que, na verdade, o cisalhamento devia ser zero. Olha o S aqui em cima. Aqui fica um quadradinho, aqui fica um losangozinho, e aqui volta a ficar quadradinho. Esse cisalhamento zero aqui em cima e aqui embaixo, que dá aquela parábola, por isso que ele é máximo no meio, zero em cima e zero embaixo, a gente perdeu. Eu tenho agora um cisalhamento constante. Porque o losangozinho é o mesmo em todos eles, porque a gente diz que é uma reta e não um S. O fato desse cisalhamento ser constante significa que quando eu multiplicar esse tal pela área, não vai dar o esforço cortante. Tem um erro aqui. É isso que eu estou escrevendo aqui embaixo. Ou seja, nós temos cisalhamento, mas ele não é o correto. Ele está ligeiramente errado. Aí a gente faz um chuncho. A gente diz que, para calcular as tensões, eu tenho corretamente que pegar a deformação cisalhante, multiplicar pelo modo de cisalhamento, como a gente sempre fez, e colocar um fator de ajuste aqui, ó, uma enjambração. Eu vou botar esse fator k ao quadrado, porque ele vai corrigir essa equação. E aí, essa expressãozinha vai voltar a poder ser utilizada. Então, na prática, vejam que eu tinha... Opa, desculpem. Esse tensor tensão com G gama, na prática, o que a gente faz é colocar k ao quadrado G gama. E esse fator de correção, ele varia dependendo da seção transversal da tua viga e do coeficiente de Poisson do material. Mas a gente conversou há pouco tempo, na aula passada, que a teoria de vigas é uma teoria onde a gente joga fora o coeficiente de Poisson, para não haver deformação da seção transversal. Essa aqui é a expressão, por exemplo, um fator de correção exato para uma seção retangular. Veja que ela depende de ni. Essa é do circular. Na retangular, se eu fizer coeficiente de Poisson igual a 0, para não ter deformação na altura e na largura da viga, isso aqui dá 5 meios. E esse é exatamente o fator de correção proposto por Heissner, em 1944. Mindlin propôs isso mais tarde para placas, inicialmente, lá em 51, e disse que era π quadrado sobre 12. Mas, enfim, não vamos discutir sobre isso agora. Mas esse é um dos fatores mais comuns na história das teorias estruturais. Se vocês entrarem no ANSYS, no ABACS, no Nastran, vocês forem usar o elemento de viga deles, vocês vão ver que tem lá uns 5 meios, que é o fator de correção das tensões cisalhantes default. Vocês podem até mexer nisso, mas aí vocês estão por conta e risco de vocês. Mas isso só influi o cálculo de tensões, tá, gente?
O que eu fiz aqui? Tem unidade repetida. Aqui tem uma tabelinha com esses fatores calculados para outras seções transversais. Olha a expressão da viga I aqui, ó. Complicadinha. Aqui está capa. Esse capa aqui é o nosso capa ao quadrado, tá? Mas é a mesma coisa. Então, quando falarem para você, minha viga tem fator de correção de tensão cisalentes em viga curta é 5/2. Depende. É 5/2 se você estiver trabalhando com seção retangular. Senão, o correto seria achar uma tabela dessas aqui e pode até meter o Ni igual a 0. Tudo bem, mas tem que pegar o valor correto. A maior parte dos programas de elementos finitos, se não todos, não importa qual é a seção que você usa, eles vão meter esses 5/2 no cálculo de vocês. Não querem nem saber qual é. Pode até ser essa viga aí, eles vão botar 5/2 e dane-se. É uma fonte de erro dos programas de elementos finitos. Bom, eu não vou fazer a dedução das equações de equilíbrio para a teoria de vigas de Timoshenko. Vocês têm, eu vou falar no final aqui das slides, né? A leitura obrigatória, o livro do Jim tem não chega a 5 páginas a dedução disso aqui, 3 ou 4 páginas ele resolve isso aqui com comentários. E ele prova como é que se chega nessa conjunto de equações diferenciais. Então vejam que nós tínhamos lá em Euler-Bernoulli uma única equação diferencial que era a derivada segunda de EI, porque o EI podia variar, derivada segunda do V em relação ao X, igual à carga distribuída. Essa aqui era a única equação de equilíbrio, porque eu tinha uma única variável para me preocupar, o V. O θ saia da derivada do V. Então, uma equação diferencial, uma variável. Resolvi o problema. Agora, em Timoshenko, eu tenho V e θ. São coisas diferentes. E vocês estão vendo que eu tenho duas equações de equilíbrio. A equação de momentos me dá essa daqui, ó. Eu tenho no primeiro termo, esse primeiro termo aqui, exatamente a equação diferencial da nossa amiga viga de Euler-Bernoulli. Mas eu adiciono esse segundo termo aqui, que vocês não tinham antes e provavelmente não viram na graduação, onde entra a derivada segunda do carregamento distribuído, entra o módulo de cisalhamento, entra o E, entra o I, entra o A. Alguns autores chamam esse capa ao quadrado A de a área resistente ao cisalhamento. E aqui fica um GAS, como se tivesse uma área para tração e flexão e compressão e outra área para cisalhamento. Isso é só a semântica, tá? O importante é que tem um capa aqui no meio. E vocês estão vendo a segunda equação diferencial. Então, eu posso resolver essa primeira, que só envolve V, e depois que eu resolvo o V, eu jogo ele aqui e resolvo para θ. Eu agora, então, tenho duas equações para resolver a duas variáveis. Se por acaso eu jogar fora esse termo aqui, eu caio na equação de vigas de Euler-Bernoulli. Assim, direto? Já vamos falar sobre isso. Agora, veja o seguinte. Se a minha viga é tal que o meu θ é muito pequeno, dθ dx é esse termo que está aqui, ó. Que é, portanto, a derivada, o θ é dv dx, isso aqui é a derivada segunda de v em relação a x. Então, é evidente que isso aqui anula esse termo se o θ for igual a dv dx. E essa equação se anula por igual. Eu tenho, portanto, uma única equação para me preocupar em Euler-Bernoulli. Então, as pessoas muitas vezes falam o seguinte, então a equação de Timoshenko ela é melhor porque ela se reduz à de Bernoulli quando a viga for longa o suficiente. Não é bem isso. Deixa eu apagar isso aqui e fazer uma pergunta para vocês. Está aqui a equação de Timoshenko. Essa primeira. Se eu tiver uma carga distribuída constante, que é zero constante, estão vendo que esse segundo termo aqui vai morrer? E eu caio na equação diferencial de Euler-Bernoulli. Esse é o erro que o pessoal comete. Você não caiu apenas na equação de... A forma operacional dela é a mesma da equação de Euler-Bernoulli, mas eu continuo tendo duas variáveis. Eu vou cair nessa equaçãozinha aqui, que era igual a de Euler-Bernoulli, resolvo para V, jogo esse V aqui
e resolvo para θ. E ele não vai dar o mesmo de Euler-Bernoulli. Então, o carregamento não manda na teoria. A teoria continua tendo suas características separadas. E outra coisa, as condições de contorno são diferentes. Porque lá em Euler-Bernoulli, eu fazia um engaste dizendo que a derivada de V em relação a θ tem que ser zero. Aqui continua valendo. Eu vou falar que o θ é zero, mas não a derivada de V em relação a zero, em relação a x. Então, as condições de contorno são diferentes também. Não é porque a equação se... Desculpem. Não é porque a equação se reduziu à equação de Euler-Bernoulli que você caiu na teoria de Euler-Bernoulli. Não. As condições de contorno são diferentes, mesmo que as equações sejam parecidas. Quando vocês escrevem a energia de deformação das duas teorias, fica mais fácil de ver a diferença entre Euler-Bernoulli e Timoshenko. Aqui eu tenho a energia de deformação para uma viga, e vocês estão vendo aqui esse termo do cisalhamento. Aqui é a deformação cisalhante. Se ela for zero, essa parcela de energia aqui é pequena. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra expressão. Não, não tem. Mas isso se traduz da seguinte maneira. Quando vocês utilizam Euler-Bernoulli, nós estamos jogando esse termo fora. Isso é equivalente a dizer que eu estou jogando a influência do esforço cortante perto da influência do momento fletor. E é isso que esse segundo termo que nós dissemos que é muito pequeno quando a viga é longa. Na real, o correto seria dizer que esse termo é pequeno comparado com esse. Quando a viga se tornar curta, não é que o segundo termo aumenta, é o momento que diminui. Porque quando uma viga é curta, os braços de alavanca se tornam menores. Se os braços de alavanca tenderem a zero, você mata o momento, mas o cortante continua existindo. Então, para nós que temos problemas de engenharia mecânica, o pessoal de engenharia civil se vira bem com viga, mas o pessoal de engenharia mecânica, naval, aeronáutica, está sempre cheio de vigas curtas por aí. Olha aqui um exemplo para vocês. Isso aqui é uma viga biapoiada que vocês cansaram de resolver na graduação. Carga uniforme Q0 aplicada. Então, essa primeira equação aqui, ó, já que esse Q é constante, a derivada da segunda mata, eu fico só com essa equação aqui. Eu posso resolver, como o dv dx é θ, transformei ela dessa forma aqui. Eu posso resolver essa equação com 3 integrais. Eu resolvo aqui, ó, integro uma vez, integro segunda vez, e obtenho uma equação para θ. Eu tenho condição de contorno sobrando aqui. O deslocamento aqui tem que ser zero, o deslocamento aqui tem que ser zero. Eu sei aqui que o momento tem que ser zero, aqui o momento também tem que ser zero. E se vocês quiserem, ainda dá para dizer que o cortante aqui é metade da carga distribuída equivalente, e o cortante aqui é menos metade da carga distribuída equivalente. Tanto faz. Mas resolvendo isso, a gente obtém essa equação para o θ. Se eu integrasse essa equação aqui, eu cairia na solução de Euler-Bernoulli, mas eu estou misturando laranja com banana. Nós vamos jogar esse θ aqui, ó, e resolver para V. Eu vou cair nessa equação que eu integro usando mais uma das condições de contorno, que está sobrando, e essa aqui é a expressão que vocês obtêm. Veja, eu peguei aquele θ da página anterior e joguei aqui, ó. Aí resolvi para V. Se vocês forem olhar essa expressão, e aqui vocês obtinham na graduação com Euler-Bernoulli, a equação da graduação era exatamente esse primeiro termo. Notem que o segundo termo está multiplicado por um fator H, onde H é a altura da seção transversal da minha viga. Então, eu tenho aqui uma viga de seção, por exemplo, retangular. Né? Essa altura aqui é o nosso H. L é o comprimento da viga. Então, nós estamos vendo o seguinte. À medida que eu aumento o L em relação à altura, I eleva ao quadrado, pior ainda, mais desprezável fica esse termo perto desse aqui que depende de L à quarta. Concordam? E essa é a melhor forma de explicar para vocês por que a gente despreza a influência do cisalhamento quando a viga é longa. Porque esse número vai ser muito pequeno perto desse aqui. Melhor, perto desse aqui, né? A chave estava errada.
Então, é uma questão de vocês olharem H sobre L, que a gente chama de índice de esbeltez. Médio como esbelta é minha viga. Se o H sobre L é um número muito pequeno, quer dizer que a viga é muito longa perto da altura. Quando esse número começa a ficar mais significativo, quer dizer que tua viga está ficando mais curta, a altura começa a se tornar da ordem do comprimento dela, ou comparável, pelo menos. E esse termo passa a ser importante perto desse primeiro aqui. Aqui tem uma tabela onde eu coloquei as 4 soluções. Eu fui lá na graduação, peguei a solução de graduação de vocês. Está aqui, ó, viga de Euler-Bernoulli. Esse é o deslocamento de uma viga biapoiada. Sabe o carregamento, sabe o comprimento, sabe o E, sabe o I. É só botar o x aqui variando de 0 até L e vocês podem plotar a viga. Se eu fizer a mesma coisa com a solução do slide anterior, essa solução está aqui. Ó. Isso é a solução de Timoshenko, com aquele termo adicional. Dá para ver aqui diretamente que o primeiro termo realmente é o mesmo da teoria de viga de Euler-Bernoulli. Isso tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco, que o deslocamento de uma viga é o deslocamento devido à parte de flexão, que é dado por Euler-Bernoulli, mais uma parte de cisalhamento. Está aqui a parte de cisalhamento, na cara de vocês. Mas essas duas são teorias de vigas. A gente fez hipóteses cinemáticas sobre como a seção transversal se deforma. Se nós voltarmos para o capítulo anterior e procurarmos lá a solução da elasticidade 2D, aí nós temos aqui, ó, um comprimento L, uma altura H, e eu resolvo isso aqui com um estado plano de tensões ou de deformações, depende do caso. Acho uma função de tensão adequada, uma função de tensão de Airy, e resolvendo esse problema, eu vou ter uma solução V que depende tanto de X quanto de Y. Eu tenho um X aqui, tenho um Y aqui, isso é um problema 2D. Esses V's aqui, de Euler-Bernoulli, dependia só do X. Isso aqui é o V da linha centroidal. Lembram? Só depende do X. Mas para permitir que eles fossem comparáveis, eu peguei essa solução da elasticidade bidimensional e calculei ela em Y igual a 0. Então, eu estou exatamente no meio dela. Então, isso aqui fica um V que depende só de X também, e eu posso comparar com os outros. Mas, tecnicamente, é um V de X e Y igual a 0. Tá claro? Isso aqui é uma teoria 1D, isso aqui é uma teoria 1D, isso aqui é uma teoria 2D. E eu poderia ter buscado uma tridimensional, mas não ia adiantar muito. Comparando essas coisas, vocês vão ver que a diferença entre a teoria de vigas de Timoshenko e a solução da elasticidade bidimensional é essa expressão aqui, ó, que depende do coeficiente de Poisson. Se eu pegar um coeficiente de Poisson 0, as duas convergem para o mesmo resultado. Se eu pegar um coeficiente de Poisson aí da ordem de 0,3, que é o comum para materiais metálicos, nós vamos ter um erro aqui que é da ordem de 10, 11% no deslocamento máximo. Então, a solução de Timoshenko é muito boa. Seria legal fazer essa comparação, eu não pensei em botar isso na lista de exercícios, para outros coeficientes de Poisson, indo aí de 0 até 0,5, e incluir também a solução aqui de Euler-Bernoulli, porque veja que a solução de Euler-Bernoulli não depende do Ni. O Ni entra aqui na parte de cisalhamento, ó, de Timoshenko. Então, quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Essa pergunta eu tenho que responder agora. Vocês já sabem que Euler-Bernoulli é usado para vigas muito longas. Timoshenko considera o cisalhamento. Então, eu posso usar vigas um pouco mais curtas agora. Posso analisar vigas um pouco mais curtas. Mas até quando? Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos aqui um índice de esbeltez L por H. H é a altura da seção transversal, tá? Se vocês falarem com um cara purista, ele vai dizer: eu só posso usar a teoria de vigas de Euler-Bernoulli quando a índice de esbeltez foi de 100 para mais. Ou seja, a viga tem 1 metro e a altura da seção transversal é 1 centímetro. Qualquer viga mais curta que isso já não dá. É um pouco de exagero. Talvez você tenha ouvido lá na graduação dizer o seguinte: olha, se o L sobre H for maior ou igual a 10, eu posso usar a teoria de vigas de Euler-Bernoulli. Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu ouvi muito professor falando isso. É perigoso falar isso, porque esse é um número cabalístico, que funciona para a viga biapoiada, como está aqui, ou a viga em balanço.
Agora, se eu botar mais 2, 3 apoios aqui no meio, botar umas cargas malucas, isso aqui já não vale mais. A gente pode dizer que isso aqui seria um número bom para se exercitar entre apoios. E olha lá, tá? Porque depende do carregamento. Mas está evidente que à medida que o L fica mais curto, mantendo o H, quer dizer, o índice de desbelteza vai diminuindo, o erro da teoria de Euler-Bernoulli para a solução de elasticidade bidimensional vai aumentando. Aqui parei em 20%, mas esse erro pode ir. Se eu quiser analisar uma viga aqui de 10 para 1, 8 para 1, vocês vão estar com erros aí na ordem de 10%, 15%, talvez. Isso aqui é um gráfico simbólico, né? Mas se você tiver uma viga de 5 para 1, pô, ela já é uma viguinha bem curta. Você já tem que esperar erros aqui que podem chegar a 30% ou mais, né, na viga de Euler-Bernoulli. E, de novo, não é porque você está usando o ANSYS que esse erro desaparece. O ANSYS está resolvendo a equação de Euler-Bernoulli, só que está resolvendo numericamente. Então, dá para dizer para vocês o seguinte: existe aqui uma faixa, que eu diria a partir de 10 índices de desbelteza entre apoios, que a gente pode usar Euler-Bernoulli com uma relativa tranquilidade. Isso desde que eu não esteja muito interessado em tensões. Depois existe uma faixa aqui, sei lá, entre 5, 6, 4 e 10, que se torna obrigatório o uso de teorias que consideram o cisalhamento, como a teoria de Timoshenko que nós acabamos de mostrar para vocês. Mas abaixo de 4 ou 5 para 1, pô, aí já é o que eu falei na aula passada, nós estamos falando de tijolo já. Aí vocês têm que ir para a teoria de elasticidade bi ou tridimensional, não tem jeito. Se vocês pegarem a teoria de vigas de Nagd, ela funciona bem para índices dos BTs 1, 2. Quase um cubo. E funciona bem. Dá um resultado que bate quase com a teoria 3D. Mas ela é tão complicada que nenhum engenheiro vai querer usar a teoria de Nagd. Se for para ser complicado assim, eu vou direto para o 3D, pô. A ideia da teoria de vigas e de qualquer teoria estrutural é ser simples. Eu, às vezes, consegui, inclusive, soluções prontas nos livros, né? Então, esse gráfico, pessoal, memorizem ele. A partir daqui, ó, vocês podem usar a teoria de viga. Antes disso, é muito perigoso. Agora, tudo aqui é estático. Isso é outra coisa que talvez não tenham falado para vocês. Se eu trabalhar num problema dinâmico, vocês têm que ver o seguinte: não só o índice dos BUTs importa, como também o modo de vibração que você está trabalhando. Se eu pegar, por exemplo, o erro na solução dinâmica, podia ser a frequência, da teoria de vigas de Euler-Bernoulli em relação à solução analítica bidimensional, vocês vão ver que a curva para o primeiro modo de vibração é muito parecida com essa aqui. Ela está, inclusive, exata. Se a viga está vibrando assim, ó, uma barriga para cima, outra barriga para baixo, e oscila aqui nesse padrão, vocês estão nesse primeira frequência natural aqui. A curva é mais ou menos a mesma do estático. Agora, se eu estiver trabalhando aqui no quinto modo de vibração, em que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 curvas, vocês têm que prestar atenção no modo também. Em outras palavras, eu tenho um índice de desbelteza de 10. Aí você sabe, desse gráfico estático, que ele te dá um erro de 10%. Estou satisfeito. Ó. A razão entre frequências dá 90%. Beleza. Para o primeiro modo. O erro que você está cometendo no segundo modo é violento. No quinto modo, perdão. Já está inútil o resultado que você está obtendo de frequência para o Euler-Bernoulli. E tem um exército de gente aí fora calculando quarta, quinta, sexta frequência de vigas assim. Porque é como se cada uma dessas meia ondinhas aqui fosse uma dessas. Ó. O índice de BUTs diminuiu, porque você tem que pegar entre cada bolha, digamos assim. Por isso que eu falei entre dois apoios antes. Então, em se tratando de problemas dinâmicos, não olhem só o índice dos BUTs, olhem ainda qual é o modo de vibração que vocês estão interessados, os modos. Um modo de vibração baixo, Euler-Bernoulli dá um erro baixo. Se eu tiver com um modo de vibração alto, vocês vão ter que usar outra teoria. Muito bem. Isso é tudo que vocês vão ver sobre teorias de vigas. Nós vimos aqui, revisamos, na verdade, né, as teorias 1D, de barra,
de eixo de seção circular, de teoria de analogia da membrana, e depois vimos vigas e Euler-Bernoulli. Aliás, analogia da membrana no capítulo passado, me desculpe. Então vimos barra sob tração compressão, eixo sob torção de seção circular, e vimos vigas sob flexão, com duas teorias. Nós poderíamos fazer um curso só de teorias de vigas, mas essas coisas estão caindo em desuso, né? Uma coisa que eu não falei para vocês é o seguinte: até final dos anos 90, começo dos anos 2000, o elemento de viga default nos softwares comerciais de elementos finitos era o elemento de Euler-Bernoulli. Cansei de usar. A partir do ano 2000, 2000 alguma coisa, eles tiraram as arestas que estavam sobrando aí nos elementos finitos de Timoshenko e o elemento default desses programas comerciais passou a ser o elemento de Timoshenko. Se a tua viga for longa, o modelo de Timoshenko vai dar bons resultados, iguais ao de Euler-Bernoulli. Se a tua viga for curta, desde que esteja nesses limites que nós conversamos, também vai dar bons resultados. Ao contrário, não era possível. Antigamente eu usava Euler-Bernoulli, mas se a viga ficava curta, ele dava resultado ruim. O problema é que nós temos algumas deficiências nos elementos finitos de Timoshenko que não existem em Euler-Bernoulli. Isso foi corrigido, mas eu sempre recomendo que, se você estiver utilizando elemento de viga em software de elementos finitos, faça uma malha 3 vezes mais refinada do que você faria se estivesse usando teoria de viga comum. Quer dizer, quando imaginar uma malha, multiplica ela por 3. Mas nós não vamos conversar sobre isso aqui, talvez a gente converse em elementos finitos se eu ministrar a disciplina. Mas Timoshenko agora é o elemento default no software de elementos finitos. Muito bem, então, como eu falei, a gente podia falar ainda aqui da outras teorias de viga. Algumas são interessantes, inclusive, para não só vigas curtas, mas vigas com material variável, ou vigas com ortotropia e assim por diante. Eu vou apresentar para vocês muito rapidamente teorias de placas. Na graduação eu costumava dar um pouquinho disso aí muito rápido, mas nós não vamos ter tempo de falar de membranas aqui ou cascas. Eu vou falar bem rapidamente, talvez na aula que vem, mas só dizer para vocês o que é. E nós não vamos deduzir, só quero falar aqui das hipóteses. Tem uma brincadeira que a gente fazia que era essa. O que você precisa saber para entender teoria de placas? Primeiro, nós temos placas finas e semi-espessas. Finas e não finas. Aqui, vocês têm que fazer uma analogia direta. Assim como eu tinha teoria de vigas longas e teoria de vigas curtas, Euler-Bernoulli e Timoshenko, eu vou ter duas teorias aqui também. Uma teoria em que os lados da placa são muito maiores do que a espessura e uma teoria em que os lados da placa não são tão maiores assim do que a espessura. Então, a espessura da placa vai fazer o papel da altura da seção transversal lá na viga. E o que era o comprimento da viga? Agora tem dois comprimentos, que é uma placa, né? Tem dimensão A e dimensão B, de X e Y. Então tem duas teorias ou mais, assim como viga. E vai ser a mesma coisa. A fina vai jogar fora o cisalhamento e a semi-espessa vai considerar um cisalhamento. Essa é uma frase aqui, é um trocadilho, na verdade, porque eu botei o L com um L maiúsculo, porque eu estou falando de Gustav Love, no artigo seminal dele de 1898. Ele publicou um artigo que está para a placa, assim como a teoria de Euler-Bernoulli está para a viga. E a gente chama a teoria de placas finas, ou teoria clássica de placas hoje, de teoria de Kirchhoff, o mesmo lá dos circuitos elétricos de segundo grau, Love. Eu troquei os nomes, né? Não é Gustav Love, é Augustus Love. Gustav é o Kirchhoff, desculpem. Um propôs essa teoria um pouco mais cedo, o Kirchhoff, e o Love deu uma generalizada depois. Então, quando a gente fala placa de Kirchhoff-Love, a gente está falando errado, né? É Kirchhoff. E nós não estamos falando de Beatles, mas esse artigo do Love de 1898, se vocês olharem ele hoje, ele tem tudo que a gente precisa saber da teoria de vigas. Ou pelo menos, perdão, da teoria de placas. Ou pelo menos da teoria de placas finas. Inclusive, ele pincela a análise não linear, geometricamente não linear de placas.
Por isso a brincadeira aqui com o famoso disco dos Beatles, lançado em 67. Isso é outra coisa importantíssima. A gente não está fazendo prova escrita, mas pelo menos tentem se lembrar disso. Kirchhoff se escreve com 2 Hs, não é só 2 Fs, não. E algo que nós não vamos ver nesse curso, mas que afeta diretamente não só placas, como cascas, é que flambagem não tem só um significado culinário. Instabilidade é um problema sério em todas as estruturas esbeltas. Aí afeta também vigas, mas toda vez que você tem uma dimensão muito menor que as outras, e placa é um clássico, porque a espessura é muito menor que as outras duas. Peguem o capô do motor do carro de vocês. Nós estamos falando de uma espessura de quê? 0,5 milímetros de aço estampado, e as dimensões são de 1 metro, 1,5 metro por 1,5 metro. Todas as vezes que você tem uma razão de aspecto muito agressiva, espessura por lado, ou altura por lado, no caso de vigas, você está naturalmente mais suscetível a instabilidades. Flambagem é a mais clássica delas. Então, são 4 pontos que eu gosto de brincar e dizer que são indispensáveis para você poder estudar placa. Né? O que é uma placa? Já que estamos falando tanto, bom, quem não viu, uma placa nós podemos chamar de uma superfície plana, mas não se esqueçam que tudo é tridimensional. Então, tecnicamente, eu estou falando de um corpo que tem um volume V, ele tem uma espessura H, essa espessurinha aqui é H, e tem uma área. Mas como ele é plano, não envolve curvatura, se eu pegar essa área e multiplicar pela espessura, eu tenho volume. Eu posso usar qualquer referencial aqui. Normalmente, a gente pega a superfície média da espessura, ou seja, eu tenho metade da espessura para cima, metade da espessura para baixo, que nem está escrito aqui. E chamamos isso aqui de superfície de referência. Isso é a mesma coisa que nós fazíamos em viga. Você tinha lá um pedacinho de viga e tinha um eixo que passava aqui no meio. Normalmente a gente chamava isso aqui de eixo X. Eu tinha metade da espessura para cima, metade da espessura para baixo, mas não precisava ser assim. Nada impede eu escrever as equações com o X aqui embaixo ou com o X aqui em cima. Mas nós fazemos pelo meio porque é mais fácil. Por exemplo, se eu tiver uma estrutura cuja espessura vai variando, trabalhar com a superfície de cima ia ser mais difícil. Então é melhor trabalhar com essa bem no meio aqui. Mesmo que a espessura seja variável, a superfície de referência é plana. E é claro, eu posso agora desenhar essa figura com X e virar 90 graus no sistema de coordenadas e com Y. Eu posso olhar sentado no eixo Y e ver a placa, ou posso sentar no eixo X e ver a placa. Então eu tenho um sistema, eu posso desenhar ela vendo X e olhando o Z, isso aqui é Z, ou sentar no eixo X e ver o Y pelo Z. Z vai estar sempre na espessura para nós. Agora você pode estar tanto no X quanto no Y. O que nós vamos tentar fazer é escrever umas equações para essa superfície de referência. E como superfície, ela é uma função de x e y, e não x, y e z. Nós vamos jogar a terceira dimensão através da inserção nas equações da espessura H. Então eu vou ter uma teoria bidimensional. Já ganhei alguma coisa, era 3D. Eu vou ter equações dadas por x e y. Se eu quiser saber o que está acontecendo fora da superfície, h sobre 2 para cima ou h sobre 2 para baixo, eu jogo nas equações com um y variando de mais ou menos h sobre 2. Mas o que acontece com a superfície de referência acontece com o resto. Nós já vamos ver por quê. Eu fazia isso em vigas. A gente escrevia uma equação para a linha centroidal. Tudo que acontecia com o y, a gente obtinha depois, botando um y diferente de zero. Mas era um pós-processamento, porque o comportamento fora da linha da superfície de referência era inserido nas equações do problema, na cinemática. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou admitir que a minha placa se deforma de um certo jeito. Admitir que a superfície de referência, essa aqui, se deforma segundo uma certa regra. De tanto eu ver placa se deformando, eu consegui construir um modelo. Pode ser um modelo que despreza o cisalhamento, um modelo que considera o cisalhamento. Então, se eu olhar de lado a placa, aí eu não sei se é x e z ou y e z. Nós vamos ver
a placa deformada, aqui está ela em deformada em cor de rosa. Depois que eu aplico um carregamento, essa superfície de referência vai continuar sendo uma superfície, mas ela vai estar deslocada transversalmente. Ela vai ter um W, que é o deslocamento na direção Z. Entendem isso? Estava plana, o cor de rosa aqui, apliquei o carregamento, ela ficou. Tá aqui, o que era o papel da linha centroidal em viga, agora é a superfície de referência em placa. Mas eu insisto, isso é uma superfície, essa linha aqui. Porque eu desenhei ela só numa projeção. Mas ela é uma superfície curva. Nós vamos adotar uma hipótese idêntica de vigas. Nós vamos dizer que as linhas inicialmente planas e perpendiculares à superfície de referência, estão alinhadas com Z, vão permanecer retas e perpendiculares à superfície de referência depois da flexão acontecer. Então, se eu desenhasse uma linha aqui, perpendicular à superfície de referência, depois que ela se deformar, ela vai continuar reta e perpendicular a essa superfície. Se eu fizer isso e escrever as equações, vocês vão cair nas equações de placas finas, equações de Kirchhoff-Love, ou equações clássicas de placa. Se eu relaxar essa hipótese e dizer, olha, elas continuam retas, mas não mais a 90 graus, a gente cai na equivalente a Timoshenko, a gente cai nas equações de Mindlin/Heissner, embora Mindlin seja uma teoria, Heissner seja outra. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês nesse fim de aula. Se a maior parte dos usuários de elementos finitos soubesse pelo menos isso que nós vamos ver nesses 40 minutos a seguir, já não fariam as besteiras que têm feito. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, ao invés de eu desenhar uma placa tridimensional assim, isso aqui é 3D, eu posso desenhar uma placa, deixa eu pegar outra cor aqui. Eu vou desenhar só a superfície de referência, só essa azul. Onde é que está a terceira dimensão? Ela vai entrar aqui na forma de pregos, que estão a 90 graus. Então, quando eu desenho ela de lado, indeformada, vocês estão vendo esses pregos aqui, né, perpendicular à superfície de referência. Depois que ela se deforma, os pregos vão continuar perpendiculares à superfície depois de se deformar, como está ilustrado aqui, ó. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Se eu desenhasse isso em perspectiva, seria como se fosse um colchão de faquir, né? Eu flexiono o colchão e os pregos ficam todos a 90 graus. Por que eu preciso dos pregos? Para saber onde que esse ponto veio parar, no topo ou embaixo, porque no meio quem me dá é a própria superfície de referência. Então, basta saber a espessura. Isso aqui é H. Depois de deformado também, ou seja, a nossa espessura é inextensível nas teorias que nós vamos ver aqui rapidamente. Então, as linhas paralelas a Z, perpendiculares à superfície de referência, depois da flexão acontecer, permanecem retas e podem permanecer perpendiculares ou não, depende de qual teoria usar, mas inextensíveis. Então, a placa não muda de espessura. É uma informação que nós perdemos. No tridimensional, eu conseguiria ver mudança de espessura. Em teorias de placas, eu não vejo isso. É o preço que se paga para ter uma teoria estrutural mais simples. Então, eu estava falando aqui para vocês, essa linha que estava inicialmente perpendicular aqui nas duas direções, né, a essa superfície vermelho, ela vai continuar perpendicular aqui também. Minha perspectiva com a roça, vocês entenderam. Depois que ela se deforma. Eu posso, mais tarde, permitir que ela não fique mais a 90 graus, mas ela vai permanecer reta. E isso nos leva, então, a esses dois grupos de teorias. Nós temos as teorias de Kirchhoff-Love, ou teoria de placas finas, e temos as teorias onde nós relaxamos essa perpendicularidade, que nem fizemos agora há pouco para a teoria de vigas de Timoshenko. A gente chamava isso de teorias de Mindlin e Heissner. Hoje, é mais correto dividir elas em teoria de Uflian-Mindlin, o russo e o americano parecem ter chegado à mesma coisa em tempos similares, e a teoria do Erich Heissner. Heissner morreu há pouco tempo e era um cara extremamente pedante. Ele não deixava você usar a teoria de Mindlin, ele ficava falando que você tinha que chamar de teoria de Heissner, que era o nome dele, e muito chato. E hoje eu tenho minhas suspeitas de que ele
publicou 2 papers seminais em 44 e 45, e ele publicou porque ele os publicou na Holanda, porque o mundo estava em guerra, nenhuma revista científica estava funcionando, e todos os trabalhos de outras pessoas, como Mises, por exemplo, e o próprio Ufliand, que começaram ali em 39 e 40, tiveram que esperar a guerra acabar para ser publicadas. Então ele levou a fama, mas fazendo uma série de pesquisas aí nos últimos anos, eu acabei descobrindo que o pai dele, Hans Reisner, publicou algo muito parecido com essas teorias de 44 e 45 já em 1913, se não me falha a memória. Então, pode ser que o picareta do Reisner não tenha nem criado a teoria que leva o nome dele, tenha roubado do próprio pai. Bom, pelo menos era Reisner também, né? Mas isso aí é papo para boteco. Vocês têm esses dois grandes times, onde as linhas retas antes da flexão permanecem retas depois. As placas finas, podemos chamar simplesmente assim, e as chamadas semi-espessas, que não dá para ser totalmente espessa, porque vira o tijolo lá da viga também. Só que agora, eu tenho que fazer um desenho muito parecido com o de viga. Vamos pegar a teoria de vigas de Kirchhoff-Love, teoria de placas de Kirchhoff-Love, teoria de placas finas. Eu tenho aqui a minha placa vista no plano XZ. Está aqui uma linha em vermelho, inicialmente paralela ao eixo Z. Depois que a placa sofre flexão, ela está aqui deformada, ela continua 90 graus. E aqui, na direita, eu vou fazer a mesma figura, só que aqui está errado, corrijam aí. Eu tenho o eixo Y, Z e Y. Eu projetei o outro plano, porque agora eu não tenho só uma linha centroidal que nem em vigas, tem uma superfície, então tem que projetar nas duas direções, em X e em Y. A vertical sempre é Z. Então, quando essa linha aqui sofre flexão, ela desce, o deslocamento é W, na direção Z. Apliquei um carregamento aqui, uma pressão aqui em cima, sei lá eu. E curvou. Esse deslocamentozinho que o ponto A sofreu, veio parar aqui em linha, ele desceu W e andou para a esquerda um U, porque esse eixo é o X. Se eu fizer a mesma brincadeira no plano YZ, esse ponto A desceu o W, mas ele andou agora V nesse plano, porque ele andou na direção Y. Então, eu tenho os deslocamentos U e V no plano, além do deslocamento transversal, que é o W, que faz o papel do nosso V lá na teoria de vigas. Né? Agora estou chamando de W. Evidentemente que se eu quiser saber o quanto essa linha aqui girou, eu só tenho que derivar essa superfície aqui, que é o próprio W, em relação a X, eu tenho um ângulo. Mas se eu derivo em relação a Y, eu tenho esse outro ângulo, θy. Porque se vocês pegarem uma superfície agora, vocês têm que ver que ela pode girar em X e em Y. Vou desligar isso aqui, que está me incomodando. O que é isso aqui? Ah, mas não tem nada aberto aqui, pô. Mas... Bom, paciência. Não sei o que é. Mas então temos isso. Dois ângulos, rotação em torno do X, rotação em torno do eixo Y. Você tem que pensar assim, aqui está a minha placa, essa seção aqui, essa linha, pode girar aqui em torno do eixo Y, eu estou chamando isso de θx, por causa do plano, e aqui ela gira em torno do eixo X, eu estou chamando de θy. Então, alguns autores não chamam isso de θx, chamam isso aqui de θy e isso aqui de θx. E as derivadas ficam cruzadas. Tanto faz. Você só tem que achar uma convenção e ir com ela até o fim, tá? Então, assim como fazemos em viga, eu vou considerar que, se eu abandonar essa hipótese da perpendicularidade, eu posso dizer que a minha linha, inicialmente paralela ao eixo Z, não vai fazer aquele S da elasticidade 3D, mas vai fazer um ângulo. Mas vai permanecer reta. E agora eu posso dizer, então, o seguinte, eu tenho cisalhamento, que nem eu tinha no começo da aula de hoje em viga, só que eu tenho um cisalhamento no plano XZ e um cisalhamento no plano XY. Aquela pilha de cartas de baralho, ela pode escorregar no plano XZ ou no plano ZY.
Então, tudo que a gente tinha em viga de Timoshenko, nós temos aqui nessa teoria de viga de placa semi-espessa, só que está tudo em dobro, né? Lá eu tinha um V e um θ, se fosse Euler Bernoulli ou Timoshenko. Eu tinha aqui um V e dois θs agora. Eu tinha um cisalhamento lá, se era Timoshenko. Agora, se eu estou usando semi-espessa, eu tenho dois cisalhamentos. Então, resumindo, a gente pode dizer que quanto gira os pregos da cama do Fakir aqui na teoria de vigas, perdão, teoria de placas finas, é dada só pela derivada dessa superfície de referência depois de deformada. Quando eu uso a teoria de placas de Mindlin ou Heissner, eu tenho que acrescentar o cisalhamento. Então, em Kirchhoff-Love, o θx vem da derivada do W em relação ao x. O θy vem da derivada do W em relação ao y. Nas teorias de placas de Mindlin e Heissner, isso aqui não é mais igual, indicando que isso aqui também não é igual. Mas claro que se o gama for zero, cai na teoria de placas finas. Então, de novo, se eu usar a teoria de placas semi-espessas e a espessura for pequena, eu caio no resultado de placas finas. Então, não tem grandes vantagens em continuar utilizando teoria de placas finas. Então, o que nós temos, na verdade, é uma briga similar à viga. Lá em viga eu tinha um θ que vinha da derivada do V, na teoria de vigas longas, e tinha que botar cisalhamento se fosse Timoshenko. Aqui eu tenho Kirchhoff-Love, e aqui eu tenho Mindlin e Heissner. Então, as famílias de placas que nós temos são as teorias de placas finas, onde eu não vou considerar o cisalhamento transversal. Ainda pode existir no plano. Isso aqui é chamada teoria clássica de placas, Classical Plate Theory. Então, o pessoal gosta de chamar isso aqui de CPT. É o nome mais usado. Mas é a mesma coisa que dizer que o cisalhamento tem ordem zero. Então, é Zero Order Shear Deformation. Mas não se usa esse nome aqui para a teoria de placas finas. Se usa CPT, Classical Plate Theory. Agora, se ela for semi-espessa, Mindlin, Heissner, a gente chama isso aqui de teorias de placas com cisalhamento de primeira ordem. Cadê minha caneta? First Order Shear Deformable Plate Theory. First Order, porque a gente considera que o cisalhamento acontece, mas ele é uma equação de reta, essa azulzinha aqui. E esse nome também é usado para a viga de Timoshenko, que a gente acabou de ver. Agora, tem teorias de placas mais complexas que consideram esse S aqui tracejado e a gente chama genericamente de ordem mais alta para o cisalhamento, Higher Order Shear Deformation. Então, quando vocês virem por aí nos artigos FOSD para lá e FOSD para cá, estão falando de teorias de vigas de Mindlin ou Heissner, muito provavelmente. Evidentemente que em teoria de Kirchhoff-Love, da placa fina, se eu calcular o W e apenas o W, eu consigo calcular os θs. Então, esse aqui é meu único problema. Eu tenho que resolver uma única equação para uma única variável, W. Como a gente fazia com o V da teoria de vigas de Euler Bernoulli. Agora, se eu vou para uma teoria de viga de placas semi-espessas, como Mindlin e Heissner, o θ, ou os θs, que temos dois agora, são desacoplados do W. Então, aqui eu tenho uma variável W, uma variável θx e uma variável θy. Eu tenho as duas rotações da placa em cada plano e o deslocamento transversal. Eu vou ter que resolver três equações diferenciais. Aqui a vaca começa a torcer um pouco o rabo. Porque os θs não vêm da derivada do W, eles são independentes. Isso traz vantagens, principalmente em elementos finitos, mas também traz desvantagens. Aqui eu estou falando das convenções, tá, gente? Se é θx, é θy, isso aí vai depender da convenção de vocês. Bom, uma placa agora pode ser considerada um caso genérico, então, de vigas. Viga a gente tinha flexão no eixo Z e aparecer aqui o sigma xx, lembram? Agora eu coloquei aqui em notação inicial para ficar bem óbvio. Se eu tenho flexão no plano x1, x3, que é x e z, você tem aqui a tensão sigma xx. O que mais que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a tensão cisalhante sigma xy.
Se eu tenho flexão no plano YZ, vocês têm aqui o sigma YY, sigma 22, e aqui está a cisalhante. Essas duas vão ser iguais. Sigma IJ é igual a sigma JI. Nós não mudamos isso. E aqui vocês estão vendo o cisalhamento transversal, esse que a gente despreza ou considera, que era parabólico, blá, 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 blá. Eu tenho sigma 1,3, se eu estiver falando do plano XZ, e sigma 2,3, se eu estiver falando do plano YZ. Então, veja que eu tenho uma cadê o sigma 2,2? Aqui, 2, 3, 4, 5 tensões. No meu tensor de tensão 3D, eu estou povoando sigma XX, sigma YY, sigma XY, e ainda tenho o sigma XZ e o sigma YZ. O único termo que eu não tenho é esse. E esse termo aqui corresponde à seção, ao eixo Z, ao transversal. Seria um sigma ZZ. Eu posso ter ele ou não posso ter ele. Mas no tensor de deformação eu com certeza não posso ter ele, porque essa espessura H aqui não muda. Em placas, vocês não vão trabalhar com tensões assim, porque fica tudo muito chato. É muito mais fácil eu integrar essas tensões. Tensão tem força por área de unidade. Se eu integrar ao longo dessa espessura, a gente cai numa unidade de tensão diferente, que a gente chama de tensão resultante. Então, se eu integro, por exemplo, esse sigma XX aqui na espessura, me dá um esforço que eu vou chamar de NXX, ou N11, se for inicial. Isso aqui é um esforço de placa ou de membrana. Ele é força por comprimento da superfície de referência aqui, ó, porque eu integrei na vertical. Eu só preciso saber essa horizontal. Se eu integrar esse sigma 22, vai me dar aqui uma distribuição também, como se fosse uma carga distribuída, né? Que eu vou chamar de N22, vem da integral do sigma 22. Se eu integrar o sigma 3 na espessura, dá um Q1, que é por unidade de comprimento aqui também. A mesma coisa para esse Q2, e assim por diante. Então, quando a gente desenha um pedacinho de placa, a gente desenha momento MX, MY e MXY. Veja que tem dois momentos fletores e um momento torsor. E, além disso, nós temos dois esforços cortantes, Vx e Vy. Então, são 3 momentos e 2 esforços cortantes. Isso se eu não tiver os esforços de membrana. Que aí levaria para 8 esforços, né? Mas membrana não existe em placa. Eu posso calcular ela separada, uma membrana plana, e superpor. Mas tudo bem. O importante é o seguinte: se eu pegar esse pedacinho de placa que tem dx por dy, e considerar que tem um carregamento aqui, e fizer o somatório de forças na direção z igual a 0, e o somatório de todos os momentos em torno do eixo x e do eixo y, vocês vão obter as equações de equilíbrio, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A teoria clássica é a contrapartida da viga de Euler-Bernoulli. É como se tivesse uma viga de Euler-Bernoulli na direção x e outra na direção y. E aí o modelo que a gente desenhou com as linhas do faqui lá perpendicular à superfície de referência obrigam os tetas a ser derivada do W. Então eu calculo o IV por tabela e eu tenho aqui meu campo de deslocamentos. Joguem esse campo de deslocamentos, que é exatamente essa figura aqui, ó. Exatamente essa figura aqui da esquerda. Joga esse campo de deslocamentos nas equações cinemáticas, vocês vão obter essas deformações aqui. Vejam que, se isso aqui acontece, o cisalhamento transversal é 0. Assim como acontecia em viga de Euler-Bernoulli. Aí tem aquele bate-papo. Minha seção estava aqui, ó, a viga desceu e girou. Quanto que ela girou? Girou o teta. E esse pedacinho aqui nós estamos jogando fora. Mas tudo bem, então todo mundo desce por igual. Não me importa qual é o meu Z na placa. Todo mundo vai ter o mesmo deslocamento W. E nessa teoria, é fácil calcular o U. Se for o outro eixo, eu faço calcular o V, porque eu tenho o teta, ele vem da derivada do próprio W. Então, jogando essas deformações aqui na lei de Hooke, a gente consegue achar as tensões. E essas tensões eu posso escrever por extenso aqui, ó, teoria de placas finas. Tendo W, ó, eu resolvo tudo, gente.
Tá vendo? Essas tensões aqui que eu estou falando, elas dependem da posição x e y que eu estou, porque o W vai depender do x e y, e do Z, ou seja, onde que eu estou na altura. Eu estou pegando esse ponto aqui, eu estou pegando um ponto mais em cima, eu estou pegando um ponto sobre a superfície de vento. Vai depender desse valor de Z. E isso que eu falei que ficava chato. O importante aqui é que nós não temos tensão na direção Z e estamos jogando fora o cisalhamento. Agora vejam que eu não tenho tensão na direção Z, por hipótese. Eu fiz ela ser zero. O que é isso aqui? Não, isso aqui. Agora eu vou pegar essas tensões, jogo aqui para integrar na espessura e obter esses esforços resultantes. Força por comprimento. Esses esforços fazem o mesmo papel da carga normal em viga. Se eu integrar as tensões cisalhantes na espessura, eu tenho uma coisa parecida com o nosso esforço cortante em viga. E se eu integrar as tensões vezes um braço de alavanca, que é Z agora, na espessura, eu tenho os momentos fletores análogos, como a gente tinha em viga, o MZ. Só que agora eu tenho um momento torsor, eu tenho dois momentos vetores. Tudo aumenta. Isso aqui nós não vamos nos preocupar muito, porque, como eu disse, é membrana. Se não tiver cargas no plano da placa, essas coisas vão ser zero. Mas essas 5 variáveis aqui, cisalhamento e flexão, vai acontecer. Só que lá em viga só tinha um V e um M. Era um MZ lá, né? E um VY. Agora nós temos mais coisas. Então, ao invés de trabalhar com essas distribuições de tensões, é linear na espessura, é parabólica, é não sei o quê, a gente integra na espessura e trabalha com M's e Q's, cortantes e momentos fletores. Muito mais fácil. Assim como em viga a gente trabalhava com V's e com M's. Depois que eu resolvi o problema, eu posso recuperar as tensões, se eu quiser calcular coeficiente de segurança, coisa parecida. Mas voltando àquele quadradinho da placa, vamos fazer o somatório de forças e momentos em todas as direções, e vocês vão obter do somatório de forças em Z essa expressão aqui. A derivada do cortante QX em X mais a derivada do cortante em Y mais a carga transversal, que é o carregamento distribuído aqui vertical, tem que dar zero. Essa expressão é equivalente àquela dV dx é igual ou mais o carregamento transversal é igual a zero lá em viga de Euler-Bernoulli. No lugar do V a gente está usando Q, né? E se eu fizer o somatório de momento nas duas direções, vocês obtêm essas duas expressões. Vejam que elas lembram aquela expressão de que a derivada do momento em relação a x era igual ao negativo do esforço cortante em vigas. Aqui acontece a mesma coisa, só que é uma versão com esteroides, que tem 3 momentos, não só um, e tem 2 cortantes. 3 equações de equilíbrio, 2 de rotação e uma de deslocamento transversal. Eu não estou preocupado com o deslocamento no plano, porque é problema de membrana plana, eu resolvo separado. Mas o legal disso é o seguinte, ó, isolem esse QX e isolem esse QY e coloquem eles aqui, ó. E vai sair uma equação diferencial de equilíbrio em termos de momento. Mas eu tenho uma equação e 3 momentos, aí não vai dar para fazer muita coisa com ela. Só que a gente tem que se lembrar que os momentos vinham da integração das tensões normais e cisalhantes vezes um braço de alavanca, que eu tinha aqueles. Sigma xx, sigma y, tal xy. Se jogar eles nessas integrais aqui e integrar na espessura, vocês vão ter uma expressão para mxx, para mY, para mxy. Mas se eu jogar as cisalhantes aqui, quanto que vale a cisalhante no modelo de placa fina, pessoal? Zero. Então, eu não posso obter os cortantes dessa maneira. Eu tenho que obter de outra forma. Com essa definição não vai dar certo. Então, aqui estão as expressões integradas. Veja o seguinte, eu tenho aqui ó, z ao quadrado, eu vou integrar em z, vai dar um z ao cubo integrado na espessura. Com isso, ao fazer essa integral, o mxx vai ter uma expressão aqui no meio que vai ter o modulacidade, modulacidade vezes a espessura ao cubo, e depois da integração vai ter um 12 embaixo. Esse número aqui, ó. EH ao cubo sobre 12 vezes 1 menos λ². Ele é o nosso módulo de rigidez à flexão da placa. Ele é o equivalente lá em vigas ao EI.
Só que eu não tenho momento de inércia aqui exatamente, eu tenho essa expressão, mas ela depende cubicamente da espessura, assim como o momento de inércia dependia cubicamente da altura da seção transversal. E esse D aparece em todas as expressões para momentos. Isso é uma pergunta que eu deixei, acho que na lista. Como que eu obtenho esses esforços cortantes se eu não posso substituir as tensões aqui? Aí eu tirei da lista, então eu posso responder. Peguem esses momentos e joguem aqui, ó. Aí sai o QX e sai o QY. E aí você sai com essas duas expressões para esforços cortantes. Notem que o momento depende da derivada segunda do W, do deslocamento transversal, todos eles. E os cortantes dependem da derivada terceira. Lá em vigas, o momento era proporcional à derivada segunda de V. E o cortante, que era vinha da derivada do momento, era proporcional à derivada terceira do V. Essas características permanecem aqui. E isso aqui vai aparecer, esse Dzinho vai aparecer também no cálculo do deslocamento. Isso é realmente rigidez. Vejam que se eu aumentar o modo de elasticidade do material, os momentos e cortantes aumentam. Mas a gente vai ver que os deslocamentos diminuem, porque esse D aparece no denominador dos deslocamentos. Se eu aumentar a espessura, eu aumento o modo de rigidez da flexão. E, portanto, os deslocamentos também vão diminuir. E vão diminuir cubicamente. Assim como quando eu mexia na altura da viga, a gente mexia um monte no deslocamento. Bom, agora que eu tenho essas expressões para esses três momentos, eu posso pegar eles três e jogar aqui, aqui e aqui. Que eu tenho derivadas segundas dos momentos, que por sua vez são derivadas segundas dos Ws. Fazendo tudo isso, vocês vão chegar à conclusão de que essa é a equação de equilíbrio para placas finas. É um operador biharmônico, nabla2, nabla2 do deslocamento transversal W é igual ao carregamento distribuído, e aqui, por generalidade, inclui-se as cargas concentradas, dividido pelo momento de inércia. Por isso que eu falei que se o momento de inércia for maior, o momento de inércia não, o modo de flexão for maior, o deslocamento vai ser menor. É só pensar que isso aqui é deslocamento é igual a uma força sobre uma rigidez. Se eu aumento a rigidez da flexão, eu vou diminuir o deslocamento. Mas essa equação diferencial é uma equação famosa e tem várias soluções. Eu posso resolver a parte de flexão agora resolvendo ela para a placa fina. E depois eu adiciono a parte de estado plano de tensões se eu quiser, se tiver cargas horizontais. Então, o resumo da teoria clássica de placas é: esse aqui é o deslocamento U, esse deslocamento vem de membrana, do plano, de EPT. Isso aqui é o deslocamento V, isso aqui vem de EPT também, e o W é a minha variável. Então, essa parte vem de membrana. Se eu não tiver ela, cai fora. Mas tendo o W, eu resolvo tudo. Só que eu estou jogando fora o cisalhamento. Então, a minha placa não pode ser muito espessa. Como é que eu sei se eu usei a teoria de placas correta? Se vocês fazerem uma análise estática e o deslocamento da ordem da espessura, você já não pode considerar isso aqui um problema linear. Mas vamos em diante. Se eu substituir os momentos, e aqui também tem os esforços de membrana, na expressão para tensão, você tem uma expressão aqui para cálculo de tensões locais, para cálculo de coeficiente de segurança, etc. Né? Eu fiz isso aqui para a placa fina e não vai mudar para a placa semi-espessa. Mas eu posso calcular uma tensão cisalhante a posteriori aqui. Isso é um chuncho que a gente faz usando os esforços cortantes. Mas eu não quero falar disso aqui não, vai ficar para placas e cascas. Então vejam aqui, ó, se o eixo for x e z, essa aqui é a expressão, é uma distribuição linear, tá vendo o z aqui, ó? Eu vou ignorar a membrana. Se o eixo for y e z, essa é a expressão para tensão, de novo é uma equação de reta, depende do z. E aqui vocês estão vendo a tensão cisalhante. Não estão vendo aqui não. Ela é constante na espessura, que nem viga de Timoshenko. E isso está errado. Ela devia ser uma parábola. Mas não vamos nos preocupar com isso agora, mas aqui estão as 3 deformações não nulas. Então, meu tensor de deformação tem isso,
isso e isso. Opa, perdão. É isso aqui. São 3 informações. Mais nada, o resto é 0, 0, 0, 0, 0. Então não tem aquela do cisalhamento e não tem variação de espessura. Só que aqui a gente observa o seguinte, olhem. Isso aqui é estado plano de deformações. Se eu voltar para cá e olhar isso aqui, eu tenho aqui o estado plano de tensões. E esse é o grande problema da teoria de placas finas. Nós estamos impondo um estado plano de tensões junto com um estado plano de deformações. Isso é um crime na teoria de elasticidade. Não dá para fazer isso sem pagar um certo preço. As equações ficam mais fáceis. Vejam, eu fiz uma hipótese sobre o campo de deslocamentos, joguei isso na relação cinemática, tirei tensão, integrei na espessura e joguei nas equações de equilíbrio. Eu disse para a placa como ela deve se deformar. Eu não tentei resolver a equação diferencial simplesmente. Fiz um pouco dos dois, né? O grande problema disso é que quando vocês vão para perto dos cantos, o valor do esforço cortante vai para o valor errado. Mas isso dá para resolver, colocando uma carga concentrada no canto, e não vou falar disso aqui. Mas para a gente poder aplicar as condições de contorno, eu tenho só uma equação de equilíbrio para aplicar 3 condições de contorno. Então, o que a gente faz é condensar. Eu não consigo aplicar condição de contorno para momento e para cortante, momento torsor e cortante. Então, o que eu faço é criar uma variável nova, e ela vai ter o mesmo letra da teoria de Vigas, mesma letra da teoria de Vigas, que é uma combinação do esforço cortante e do momento fletor. É mais ou menos assim, ó. Se eu pegar um quadradinho aqui, ó, eu tenho um momento torsor aqui, ó, isso aqui é a espessura da placa, tá? Isso aqui é o momento torsor MXY. Mas se eu pegar o cortante que está aplicado aqui, o cortante que está aplicado aqui, esse cortante vezes esse braço de alavanca também é de momento. Esse comprimento aqui seria um dxzinho, eu posso dizer que o esforço cortante vezes esse braço de alavanca teria que ser igual ao MXY. Essa é uma forma da gente embutir numa única variável esforço cortante 2 variáveis. Eu sei que está confuso para vocês nunca estudaram isso. Repito que isso aqui faz parte do curso de placas e cascas. Mas o que nós estamos fazendo aqui é condensar 2 variáveis numa única, porque eu aplico condição de contorno só sobre o V, e não sobre o Q e sobre o M. Eu não consigo fazer isso. Sobra condição de contorno em placa fina. Por quê? Porque eu fiz estado plano de tensões superposto a estado plano de deformações. Com essa nova variável V, que eu vou continuar chamando de esforço cortante, ou esforço cortante efetivo, fica fácil trabalhar. Vamos olhar uma placa de cima. Aqui temos a fronteira dela, eu fiz um corte nela. Se essa fronteira aqui está livre, a borda da tua mesa, eu tenho aqui um sistema de coordenadas normal e tangente. O que eu sei de uma borda livre? Eu não sei os deslocamentos. Eu não sei o W e não vou saber os ângulos. Então, mas o que eu posso afirmar é que por não ter carga aqui, ela está livre para girar e está livre para transladar, tanto o momento quanto o V tem que ser 0, porque ela pode girar em torno desse eixinho aqui e ela pode andar perpendicularmente à nossa tela do computador aqui. Isso é uma aresta livre. Agora eu consigo aplicar uma condição de contorno. Se ela estiver apoiada, olhando de lado, é como se a minha placa tivesse um triangulinho daqueles de viga que vai lá para longe, né? É isso que nós estamos vendo aqui, essa arestazinha aqui pontilhada, é exatamente onde o triângulo está passando. Ou seja, ela pode girar em torno desse eixo, mas ela não pode transladar. Então eu sei que o W é 0, mas como não tem nada impedindo ela de girar, o momento tem que ser 0. E quando está engastada, bom, aí eu posso dizer que é tudo 0, tanto o W quanto o ângulo de giro em torno desse eixo, o θ. Isso aqui é um θ, né? Θ normal, 0. Então, aí as 3 condições de contorno de placa fina. Não tem outras. E eu tenho apenas um tipo de apoio. Bom, esses pequenos problemas ainda assim nos permitem obter soluções muito boas. Isso aí governou a engenharia, a indústria naval, a indústria aeronáutica por bons 80 anos aí.
praticamente de 1900 até a década de 80, as soluções analíticas de placa fina permitiram projetar uma míriade gigantesca de produtos. Normalmente ou eram circulares ou eram retangulares, mas claro que a gente pode ter outras geometrias, triangulares, elípticas, placas furadas, todo mundo teve uma solução aí para a placa fina. Nós vamos ver algumas bem por cima aqui. Eu não gosto muito dessa aqui, deixa eu ver se tem outra. Não vou ver isso aqui, não. Vou mostrar para vocês uma solução, que é a solução de Navier. Olha a idade desse troço, 200 anos. Ele põe o sistema de coordenadas aqui num canto e a placa está apoiada nos 4 cantos. Isso aqui foi uma revolução para quem só calculava colunas e barras e vigas, né? O que se faz é expandir o carregamento, escrever o carregamento na forma de uma função. Você tem que determinar quais são esses coeficientes aqui. Então, é como se eu estivesse superpondo um monte de senos e cossenos nas direções x e y. Eu posso, em princípio, modelar qualquer carregamento transversal, só que eu posso precisar de um grande número de termos. Mas tudo bem, naquele tempo já não era problema, agora com o computador. E aí vocês obtêm essa solução para o deslocamento. Essa solução, porque ser seno e cosseno, é muito fácil vocês obterem a solução para aquela equação diferencial, nabla 4W igual a carregamento sobre D. Porque senos e cossenos são soluções do operador biharmônico. Então, automaticamente obtém isso, só precisa saber esse alfa aqui, que é a razão de aspecto da placa. Aqui você tem um desenho tridimensional dessa solução quando eu tenho uma carga distribuída uniforme positiva. Ou seja, eu estou pegando minha placa retangular e botando uma pressão positiva. Ela está vindo de baixo para cima, por isso que a bolha subiu. Isso que vocês estão vendo aqui é exatamente a plotagem do W. É assim que a placa se deforma. Essa é a superfície de referência. Ela inicialmente poderia ter uma espessura aqui, mas, né? Para lá e para cá. Vocês estão vendo como que ela se deforma. Se eu quero saber, cada uma das normais aqui continua perpendicular a essa superfície. Então, tendo esse W, eu resolvi meu problema. Eu derivo ele 2 vezes, tem os momentos, aqui os 3 momentos. Ou os cortantes, se eu derivar 3 vezes. Tem uma outra solução que é de Lévy, que é parecida, mas, enfim, não vamos ficar falando sobre isso. Essas soluções são tabuladas. Durante muito tempo, bastava ele saber o deslocamento máximo. O cara queria saber quanto valia esse deslocamento aqui no meio. Então, o pessoal tabulou números em tabela. Você entra com a altura, entra com a largura, ou vê se ela é quadrada, e o momento e o modo de rigidez, e calculava o deslocamento máximo. Isso estava tudo tabulado. E os engenheiros usaram isso por muitas décadas. Uma outra solução muito fácil é a placa circular, porque aí eu posso simplesmente colocar o meu sistema de coordenadas Z aqui no meio e dizer que essa direção aqui, obviamente, é R e o ângulo aqui é θ. Se o carregamento for axissimétrico, voltem lá para soluções analíticas, morre tudo que é derivado em relação a θ. E o nabla 4, em coordenadas polares axissimétricas, fica só isso aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu pego esse R, jogo ele para cá e integro uma vez. Aí pego esse R, jogo para baixo, na solução que eu obtive, e integro mais uma vez. Jogo esse R para cima, integro mais uma vez, jogo esse R para baixo, integro mais uma vez. Eu faço 4 integrações. Faz sentido? Eu vou precisar de 4 constantes. E essas constantes são facilmente determinadas. Então, eu tenho aqui uma expressão ó, em coordenadas polares para os momentos. Veja que eu não tenho um momento mθθ. Eu tenho só um momento normal, digamos assim, esse aqui, e um momento TT, que é esse aqui. E o esforço cortante só existe um, né? Quando eu faço um corte aqui, você está fazendo um corte circular, na verdade. Então, tem uma distribuição de cortantes aqui, ó, que segura, que faz o papel do pedaço que você tirou. Ele está dado aqui também. Então, a solução geral é sempre essa. Eu mato uma das constantes pelo equilíbrio do cortante, eu preciso só determinar esse C1, C2 e C3 aqui para vários tipos de placa. Uma delas muito usada é essa aqui, ó. A minha placa está engastada em todo o perímetro dela. É uma moeda soldada em toda a borda. Essa aqui é a solução. Ridiculamente simples. O deslocamento máximo acontece no raio zero.
ela vai se deformar, fazendo aquela forma característica, né? Esse deslocamento máximo é com R igual a zero. Aqui estão os dois momentos. Se ela for apoiada, a solução é muito parecida. Muito bem. Vocês vão encontrar centenas, literalmente centenas de soluções para placas finas. Eu só mostrei essas 2 ou 3 aí. É uma coisa que a gente usa, a gente não deduz. Você tenta achar uma para o teu caso e simplesmente usa. A gente precisa saber de onde ela veio. Nós estamos jogando fora o esforço cortante, deu esse problema de eu impor estado plano de tensões com estado plano de deformações. E aí que as teorias de placas semi-espessa começam a ganhar alguma relevância. Eu citei já Mindlin e Heisner. Reddy propôs uma outra um pouquinho mais complicada em 83. Reddy esteve aqui com a gente em 2013, quando a gente organizou o Congresso de Mecânica dos Sólidos. Vu Christensen e Lowe, não quer nem ver o tamanho dessas equações, assim como Kant, mas todas elas são baseadas numa ideia. Eu tenho uma parte do deslocamento que vem da flexão, que é igual de placa fina, e uma outra parte do deslocamento que vem do cisalhamento transversal, que é aquele que a gente joga fora em placa fina. Então eu faço a mesma coisa que fazia em vigas, só que agora eu tenho 2 eixos para considerar, né? Eu digo que tem um cisalhamento, gama XZ ou um gama YZ, dependendo do plano que eu estou trabalhando. E eles fazem com que os tetas XY sejam independentes do W. Eu passo a ter 3 deslocamentos independentes. As diferenças entre a teoria de Heisner e Mindlin, eu vou falar só no curso de placas e cascas, mas tecnicamente Heisner é uma coisa e Mindlin é outra, tá? O pessoal chama Mindlin / Heisner, e eu mesmo faço isso às vezes, mas isso não está correto. Então veja que eu estou aqui com os 3 deslocamentos e eu botei θ, eu não botei dw dx aqui, eu não botei dw dy, porque eles são diferentes. Jogando esses deslocamentos nas relações cinemáticas, eu saio com as mesmas deformações de placa fina, mas aparecem essas 2 novas aqui, que são as deformações cisalhantes, que fazem esse papel aqui. Se eu agora for fazer, claro que eu tenho 2 planos para trabalhar, né? Tem gama XZ e gama YZ, mas se eu for fazer o somatório das equações de equilíbrio, vocês vão ver que vai aparecer uma equação diferente, uma equação diferencial completamente diferente. Aqui está as 2 deformações que nós não tínhamos antes, e se eu jogar isso na lei de Hooke, aparecem também 2 tensões não nulas. Então agora eu não tenho nem estado plano de tensões, está aqui vendo, e nem estado plano de deformações. Eu tenho 5 deformações e 5 tensões. E eu jogo fora a sigma ZZ por definição, não é nem por hipótese. Tirando essas partes com zero aqui, que são de membrana, nós precisamos de 3 variáveis. Então, aí, ó, W, θx e θy. Então, eu vou estar buscando 3 equações de equilíbrio também. Claro que integrar isso aqui na espessura me dá os esforços, né? Mas eu vou ter o mesmo problema que a gente teve em viga de Timoshenko. A integral do cisalhamento da espessura não dá o cortante. Então, eu tenho que corrigir. E o fator aqui é muito parecido com aquele que a gente viu lá. Só que lá estava em função do coeficiente de Poisson. Aqui não tem nem Poisson, é 5/6. Mindlin obteve um número um pouquinho diferente. E, na verdade, esse número dele depende do coeficiente de Poisson. O de Heisner, não, né? As teorias da elasticidade tridimensional estão provando que esse número é o mais correto. 5/6. E não esse quase 10/12. Então, eu jogo essas tensões aqui. Agora, essas daqui não vão zerar. Eu tenho agora uma expressão para as 2 tensões cisalhantes. Então, o Q, o esforço cortante Q, vai sair naturalmente. Está aqui os momentos, está aqui meus esforços cortantes. Se tiver membrana, vocês adicionam por superposição. E então não tem que fazer contração de condição de contorno nenhuma. As equações são exatamente as mesmas. A diferença está na definição das tensões cisalhantes. Essa equação de equilíbrio de momento vai permanecer a mesma, porque eu podia pegar esses Qs aqui, jogar aqui e derivar como fizemos lá em placa fina. Cai nisso aqui. Só que eu tenho agora 2 outras equações para resolver que envolvem o θx e o θy. Então, essa daqui... tem um erro aqui ou não?
Essa daqui era análoga do nosso Nabla 4, W igual a carregamento sobre D, né? Agora ela ficou mais complicadinha. Veja que eu tenho que dar um jeito de resolver essa primeira e essa terceira acopladas para θx e para θy. E depois que eu tenho θx e θy, eu jogo aqui na segunda e obtenho o W. Se eu quiser isolar, eu posso brincar com essas equações aqui, tentar isolar o W. Vocês conseguem escrever uma equação só em função de W, que é isso aqui. Essa equação é a contrapartida da equação do Timoshenko. Tem um termo aqui que não tinha na equação de placa fina, que agora tem na equação de placa semi-espessa. Quando eu jogo fora o cisalhamento, esse termo morre. Mesmo que o carregamento seja constante, essa derivada vai morrer, mas as condições de contorno vão ser outras. E o mais importante, eu tenho 3 equações para 3 variáveis, então não tem mais nenhuma inconsistência como tinha a teoria de placas finas. Então, eu posso agora aplicar condições de contorno para o deslocamento, a placa não pode subir nem descer, para o θ normal, quebrando o eixo normal, ou para o θ quebrando o eixo tangencial. 3 deslocamentos, e eu posso conhecer as forças verticais ou os momentos fletores e torsores do contorno. Não tem nem negócio de força cortante efetiva, etc. Fica tudo junto. Então, a minha placa com aresta livre continua tendo momentos e cortante zero, mas veja que agora ela está livre para girar em torno desse eixo e ela está livre para girar em torno desse eixo também. Então, o momento torsor também é zero. E como ela está livre para subir e descer, o cortante é zero. Ficou uma versão ampliada da condição de contorno de placa fina. Depois vocês comparem. Agora, quando eu tenho ela apoiada, eu posso apoiá-la de 2 maneiras. Bom, o W tem que ser zero. Ela não pode subir nem descer aqui, perpendicular à tela. Mas eu posso dizer que ela está livre para girar nessa direção. Perdão, está livre para girar nessa direção, mas esse ângulo em torno do eixo N é zero, para não fazer zigue-zague aqui. Ou eu digo que ela tem um momento nessa direção nulo, não tem nada segurando ela de girar aqui, e nem nessa direção aqui, perpendicular à aresta. Ou seja, eu zero os 2 momentos. Eu não preciso afirmar que o θ quebrando tangencial é zero. Isso é o que nós chamamos de apoio soft. Isso é o que nós chamamos de apoio hard. Ou seja, eu tenho mais de uma maneira de fazer uma placa biapoiada. E elas dão resultados diferentes entre si e da placa fina. Eu também vou ter 2 maneiras de engastar. Claro, eu tenho mais variáveis agora. Eu tenho 6 variáveis para brincar. Aqui eu estou mostrando para vocês aquele probleminha da placa circular engastada nos bordos, a moedinha. No livro do Dino tem essa solução. Isso aqui me dá um primeiro termo, que é exatamente o termo de flexão de placa fina, mais essa parte aqui de cisalhamento. Notem que ela depende de A quadrado H ao quadrado. Essa primeira parte aqui depende de A quarta. Então, se a espessura se torna muito pequena perto do raio, esse termo do cisalhamento começa a desaparecer perto do primeiro. Por isso que a gente joga fora. E fica com placa fina. Agora, se a espessura começa a ficar maior, isso aqui passa a ser importante. A gente costuma escrever uma solução para estudo, uma solução teórica, para o deslocamento e para as rotações, que depende de umas constantes. E os momentos a mesma coisa. Tem a constante C e constante C'. Os cortantes não mudam. Isso permite que eu compare a solução de Kirchhoff-Love, de placa fina, esses 2 Czinhos são zero, a solução do Mindlin e a solução do Reissner. As 2 são semi-espessas. E eu pego essa placa engastada, a virada figura aqui, aplico uma carga transversal. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui é raio zero e aqui está o engaste, tá entendendo? Eu estou desenhando a placa depois de deformada, com o deslocamento normalizado em 1. Para uma espessura 100 vezes menor que o raio da placa, eu não consigo distinguir visualmente as 3 teorias. Todas elas dão o mesmo deslocamento. Agora, se eu analiso uma placa em que a espessura é 1/10 do raio,
você já começa a ter um erro visível aqui da ordem de, vai de 10% a 20%, dependendo da placa, entre Mindlin-Reisner para Kirchhoff, a placa fina. E aqui temos uma placa em que a espessura é 1/5 do raio. Nós estamos com erros da ordem de 20% no deslocamento. Não dá para jogar fora mais isso. Não dá para desprezar mais isso. Então, as semi-espessas estão para a placa fina, assim como a teoria de Timoshenko e Vigas estava para Euler-Bernoulli. Eu vou mudando a razão de aspecto e os erros vão aumentando. Felizmente, as teorias semi-espessas convergem para a de Kirchhoff. Eu poderia fazer um gráfico parecido com aquele de Vigas, só que agora eu uso espessura por uma dimensão lateral. Então, a partir aqui de 10 para 1, eu posso usar a teoria de placas clássica. Mas tem uma razão de aspecto aqui, de novo, lá entre 4, 5 e 10, em que eu tenho que usar placas moderadamente espessas. Menos do que isso, aí temos que ir pela elasticidade 3D, não tem jeito. O que é isso aqui? Eu não vou falar disso aqui, não, mas isso aqui é uma variação, é uma placa que é uma arruela, e ela foi resolvida analiticamente. Vocês têm livros com trocentas soluções dessas. Essas aqui foram tiradas do livro do Timoshenko. Uma placa engastada com uma carga central. Veja que uma placa aqui que está engastada dos dois lados, furada, com um anel de carga aqui, como se estivesse puxando alguma coisa por atrito, ou com uma carga distribuída. Tem as apoiadas também. Essa é uma solução em que eu não permito o giro aqui dessa borda interna. Tudo dependente, perdão, daquela solução que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, deixa eu ver que oração aqui, 1 minuto. Eu não vou começar a teoria de placas agora, de cascas. Deixa eu terminar de tossir. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui. Sim, eu passei correndo por teoria de placas. Eu não quero que vocês saibam as equações. Eu quero que vocês saibam essa história. Olha, eu tenho viga com cesariamento e viga sem cesariamento. Eu tenho placa fina, eu tenho placa semi-espessa. Quais são as hipóteses? Uma converge para a outra ou não? Essas coisas você tem que saber responder. Assim como em viga, até mais tempo, até já metade da primeira década desse século, os elementos finitos de placa default eram de placa fina. E o pessoal usava isso para tudo quanto é tipo de placa, muito espessa, pouco espessa. Depois apareceram os elementos finitos de placas de Mindlin-Reisner que acabaram virando default. Mas vocês precisam saber que isso não resolve o problema, não substitui um sólido. E não é tão barato quanto a fina. Se eu for fazer algum cálculo elementar à mão, eu não vou conseguir soluções para teorias de viga de Timoshenko ou de placa semi-espessa facilmente. Tem uma que outra. Agora, se a minha viga for longa, ou a minha teoria for de placa fina, eu consigo muitas soluções prontas. E mesmo que o teu problema seja semi-espesso, você pode usar a teoria de placa fina para pelo menos ter uma ideia do resultado. Você pelo menos vai ganhando feeling. Vai aprendendo magnitude das variáveis que estão envolvidas no teu problema. Porque não tem nada pior do que um funcionário de uma empresa analisar uma estrutura, um problema mecânico, um componente, por elementos finitos, e não fazer ideia se o deslocamento deve ser 0,8, 8 ou 80. O que o programa cuspir para ele, o cara sai acreditando. Como profissionais, vocês precisam saber conferir as coisas. Eu pego a teoria de placa fina, aplico um carregamento equivalente ali, eu vejo se o deslocamento está da ordem de 10, ou da ordem de 100, ou da ordem de 1000. Pelo menos eu sei o que esperar. Mesmo que o meu programa de computador esteja resolvendo com uma teoria 3D, por exemplo. E você não precisa nem ser exato. Eu posso tirar alguns detalhes da minha estrutura, eu faço uma mais simples, mas aprendam com as coisas. Qual é o nível de tensão que eu vou esperar dali? Muitas vezes eu sou chamado aí para audiências jurídicas de estruturas que colapsaram, etc., e você vê coisas bobas, do tipo, o cara podia ter visto que o momento fletor estava errado, o cálculo da reação estava errado. Isso você pega onde? O programa de elementos físicos não vai te dizer. Tem certeza que esse momento fletor é tão grande assim? Não vai dizer.
faz o modelo à mão. Então, essa é uma das utilidades de você trabalhar com soluções de teorias estruturais. O pessoal fala, isso aí está acabando, agora é tudo 3D. Vai nessa. Então, aula que vem, talvez eu fale de cascas, talvez eu não fale, mas acho que eu só vou apresentar para vocês o que é casca, porque o negócio é evidentemente mais complicado, mas também tem uma disciplina só sobre placas e cascas, membranas, placas e cascas. Quem quiser trabalhar na área vale a pena. Não sei se eu vou oferecer no segundo ou no terceiro trimestre, mas está aí. Então, vamos encerrando aqui por hoje. Eu vou terminar